Muito bom! Como a nossa igreja é uma igreja viva, não é verdade? Quanta coisa acontecendo, quanta coisa que aconteceu. Por exemplo, essa semana a gente teve o Dia da Família. Quem estava lá desfrutando do Dia da Família? Ah, é maravilhoso. Olha, para mim é o melhor evento do ano na igreja. Eu não perco de jeito nenhum. É uma bênção, tão gostoso. E o Dia da Família marca exatamente, né, o início daquilo que a gente chama que é o mês da família. A gente começa já no dia 1º de maio, fazendo o Dia da Família, focando na família, olhando para aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas casas. E a gente vai então ao longo desse mês de maio todo, nesse mês da família, né, domingo que veio o Dia das Mães, vai ter foto das mães. No outro domingo, dia 18 de maio, a gente vai ter aqui o Brandon Keitlinger, um pastor americano do Texas, que vai vir falar com a gente, principalmente os pais de adolescentes. Se você é pai de adolescente, você não pode faltar de jeito nenhum, que eles têm um ministério muito relevante globalmente. Então, ao longo de maio todo, vão falando sobre esse tema de família. E o mesmo hoje, na mensagem de hoje, vamos falar de família também. Vamos orar por esse tempo de palavra, vamos nos dobrar diante da preciosa palavra do Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor, nós te honramos, Jesus, porque o Senhor é tão vivo e a sua vida se revela a nós através da sua palavra. Pai, muito obrigado, Jesus, porque a tua palavra ela nos transforma, a tua palavra ela quebra cadeias, a tua palavra ela gera vida onde havia deserto. Pai, a tua palavra ela é capaz, Deus, de restaurar aquilo que estava quebrado. A sua palavra, Deus, é capaz de dar esperança para aquele que sentia morto. Pai, a tua palavra, ela é maravilhosa, e nós hoje, Deus, crendo na sua palavra, nós queremos declarar, Senhor, que a tua palavra é a resposta, é a base para as nossas famílias, no nome de Jesus, amém. Amém. Então, falando de família, por que a gente fala tanto, né, de família na igreja? Por que a gente vai fazer um mês todo para falar sobre família? Porque família, ele é muito mais do que uma estrutura social. Família, ela é muito mais do que uma estrutura cultural. De fato, família é uma estrutura espiritual. E tudo aquilo que é espiritual, tudo aquilo que foi projetado para ser uma estrutura espiritual, precisa lançar mão de ferramentas espirituais. Se a gente vai construir uma casa de madeira, está aqui a pastora Cláudia, a arquiteta, de acordo com o ambiente que ela vai construir, ela vai escolher os materiais que estão de acordo com aquilo, é verdade ou não é, pastora Cláudia? Não dá para eu querer construir um prédio de alvenaria e só comprar madeira, não dá para eu construir um galpão de estrutura metálica e só comprar cimento. Ou seja, de acordo com aquilo que eu quero edificar, eu preciso ter os materiais, o projeto, a estratégia correta. Irmãos, se família é uma estrutura espiritual, não dá para eu querer construir a minha família só no meu conhecimento natural, só com ferramentas emocionais, só me baseando na minha força intelectual, porque isso não será suficiente. Eu preciso das ferramentas espirituais, das estruturas espirituais, para que a minha casa seja bem edificada. E quem está falando isso não sou eu, é o próprio Jesus. Abre comigo a Bíblia lá em Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Nós vamos basear hoje nesse texto para falarmos de casa, de família. E nessa parábola onde o Senhor nos conta sobre as duas casas edificadas, uma na areia, outra na rocha, a gente aprende em Lucas 6, a partir do versículo 47, sobre a diferença de você edificar de uma maneira ou de outra. E diz o seguinte: eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e sua destruição foi completa.
Então a gente vê aqui duas pessoas construindo casas. E um construiu sobre a palavra, um construiu sobre a rocha, um construiu da forma correta e o outro não. Interessante é que as duas casas foram construídas, as duas casas estiveram de pé, as duas casas elas eram usadas, os donos daquelas casas eles desfrutaram daquelas casas por algum tempo. Eles eram vizinhos talvez ali, estavam próximos uns aos outros. E quem sabe por muito tempo não tinha nem como diferenciar uma casa da outra. Quando a gente olha e vê essa parábola, nós podemos perceber que eu e você, nós podemos construir a nossa família, a nossa casa em base sólida ou não. E mesmo aquele que constrói a sua família numa base que não é uma base sólida, por um tempo aparenta que está tudo bem. A diferença só foi notada quando veio a tormenta. A diferença só foi percebida quando veio a tempestade, quando a situação ficou difícil, quando os problemas aconteceram. E de fato, é aí que eu e você vemos a diferença de uma família que tem bases sólidas espirituais, que tem bases sólidas no Senhor. A diferença entre esses dois homens, entre as duas casas, a diferença entre essas duas famílias, descritas aqui no texto de Lucas, é que um deles praticava o que ouvia. Não fala que um conhecia a palavra e o outro não conhecia. Talvez os dois frequentavam a mesma célula, iam no mesmo campus, estavam normalmente no mesmo culto. Eles liam a mesma versão bíblica, eles tinham acesso aos mesmos recursos espirituais. A diferença de uma família sólida, a diferença de uma casa que perdura, não está em apenas conhecer a palavra, em conhecer os princípios. A diferença está em praticar a palavra. E amados, eu quero começar essa mensagem reafirmando algumas bases da nossa fé. O que nós fazemos aqui todos os domingos não é nos reunir como num clube. Nós não estamos aqui porque gostamos das mesmas músicas, nós não estamos aqui apenas porque nos identificamos com um certo jeito de falar ou de se vestir. Nós nos reunimos aqui para ouvir essa palavra que é uma espada de dois gumes, mais cortante e penetrante, a fim de discernir o que é da alma e do espírito. A base do cristianismo está em reconhecer a Bíblia como a palavra de Deus e ajustar a minha vida a essa palavra. Isso é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo trata de aquele que quer vir após mim, que negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quem é Ele? Ele é a palavra, Ele é o verbo. Aquele que é a palavra estava no princípio, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Portanto, queridos, vamos falar hoje de família, e precisamos estabelecer o seguinte: o principal fundamento para as nossas famílias precisa ser eu e você reconhecendo a palavra de Deus é a verdade, e eu vou me dobrar essa palavra e eu vou praticar essa palavra. É para isso que eu estou aqui essa manhã. Eu estou aqui para que essa palavra me confronte a minha vida, e eu saia daqui decidido: eu preciso praticar aquilo que eu estou ouvindo. Porque se não for isso, estamos perdendo tempo aqui todos os domingos. Se não for para que essa palavra mude a minha forma de pensar, se não for para eu desistir de fazer do meu próprio jeito e me colocar a fazer o jeito da palavra, amados, não vai valer a pena. Porque eu vou conhecer a palavra, mas quando vier a chuva, quando vier o vento, quando a enchente bater, essa casa não terá alicerce. Jesus, ele foi claro em sua parábola quando veio a inundação. Não é uma questão de se vier a inundação. Não é uma questão de se vier os problemas. Todos nós teremos. Irmãos, vamos olhar aqui o seguinte, vamos estabelecer, vamos botar o pé no mundo real. Que muitas vezes colocamos uma casca de espirituais
E é como se sou tão espiritual que eu não enfrento problemas, que eu não tenho dificuldades. Irmãos, balela. Se alguém prega isso, e tem gente que prega isso, é só abrir o YouTube, você vai ver um monte de pregação que afirma isso. Irmãos, mentira, sepulcro caiado. Não sei você, mas eu amo Jesus, eu amo essa palavra, mas o meu dia a dia ele é cheio de B.O. A minha vida real, eu enfrento problemas, na minha vida real, os meus filhos desobedecem, na minha vida real, eu às vezes não sei como agradar a minha esposa. Muitas e muitas vezes eu me vejo diante da vida e falando, Senhor, eu não sei se eu estou preparado para isso. Quantos aqui se identificam comigo? Obrigado, não estou sozinho. Sabe por quê? Ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus, não vai te impedir de enfrentar problemas, porque nesse mundo tereis aflições. Mas nós podemos ter bom ânimo, porque se eu estou alicerçado na rocha, eu não dependerei das minhas próprias habilidades para ser sustentado durante a tempestade. O próprio Jesus, a própria rocha é quem vai me sustentar. Todos nós conhecemos casamentos que não resistiram à crise, filhos que romperam com tudo e dividiram a casa, vidas que parecem sempre no limite, prestes a desmoronar. Às vezes você está vivendo num lugar você tem ali uma certeza interna, do jeito que está, minha vida não vai mais aguentar essa tempestade. Amados, o que eu e você precisamos é ir para Jesus e entender, em Cristo eu posso enfrentar qualquer tempestade. A sua casa pode sim permanecer de pé, não importa o que enfrentemos adiante, se a nossa família estiver alicerçada em Jesus. Se nós praticarmos essa palavra, nós poderemos sobreviver. Quantos creem nisso, digam amém. Todos nós enfrentaremos tempestades, desemprego. A gente viu aqui o testemunho do Marlon e da Lili. Um homem e uma mulher de Deus que servem na casa, que honram o Senhor com sua vida. Homens e mulheres de Deus também ficam desempregados. Filhos que às vezes parecem que estão desajustados. Deixa eu te falar, homens e mulheres de Deus também enfrentarão situações com seus filhos de desobediência, de não entender o que eles estão passando, fases na vida onde eles parecem não se encontrar. Solidão da viuvez, da vida solteira, homens e mulheres de Deus também enfrentam. Na sua casa, às vezes, essas estações onde a pessoa se vê sozinha, onde se vê uma família que parece que falta alguém ao lado. São tempestades que você pode ser o homem de Deus que for, a mulher de Deus que for, essas tempestades vão bater à sua porta. Mas tem de bom ânimo, diz o Senhor, eu venci o mundo. A palavra de Deus nos ensina em Provérbios 10, 25, passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Afinal, Jesus, Ele já nos deu a resposta. O homem que cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha, quando veio a inundação, ele permaneceu. Será que ainda dá tempo para minha família? Senhor, será que a minha casa ainda tem jeito? Irmãos, C.S. Lewis escreveu a seguinte frase: cristianismo não é sobre fazer pessoas boas ficarem melhores, é sobre fazer mortos reviverem. Se você acha que seu casamento está morto, se você acha que a sua casa está desabando, saiba, Jesus morreu na cruz e ressuscitou para que a sua família possa ressuscitar. E eu creio que nesse domingo há uma graça do Senhor para fazer ressuscitar relacionamentos, casamentos, relacionamentos de pais e filhos. Ele convenceu
converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não fira a terra com maldição. Sabe o que vai evitar que o nosso Brasil seja amaldiçoado? Não é os políticos que vão evitar o Brasil de ser amaldiçoado, é quando o povo de Deus, seguindo a palavra de Deus, se curvar aos princípios de Deus e perceberem o Senhor derramando a mão. A nossa bênção vem do Senhor, vem dos céus. A bênção da sua casa virá dos céus, no nome de Jesus. Então, amados, a gente vai fazer rapidamente aqui hoje um acróstico da palavra rocha. Já que a nossa família será fundamentada na rocha, a gente vai ver aqui cada letra da palavra rocha, algo que a gente pode aplicar para a nossa família. Quantos querem ter a sua família fundamentada na rocha? O texto ali de Lucas 6 nos ensina: eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. E a primeira coisa, o R da nossa rocha, é reconhecer. Eu só vou praticar se eu ouvir. Se eu ouvir atentamente, se eu reconhecer que eu preciso daquele princípio, eu preciso dessa transformação na minha vida. O avivamento numa casa começa quando o pai, a mãe, o filho olha no espelho e se recusa a aceitar o que vê. Quando eu olho para mim, eu me recuso a aceitar o que eu vejo. Ok, eu quero ver a imagem de Jesus naquele espelho. Eu quero ver o padrão bíblico. 1 Coríntios 3, versículo 11 nos ensina: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Amados, eu e você, nós precisamos de um discernimento espiritual na nossa família para entender e reconhecer o que é que Jesus precisa mudar em mim. Muitas vezes, eu quero que a minha casa seja transformada e eu tenho uma listinha que eu poderia apresentar prontamente daquilo que o meu marido poderia ser transformado, daquilo que o meu filho poderia ser transformado, daquilo que a minha esposa deveria ser transformada, daquilo que o meu pai deveria ser transformado, e eu consigo facilmente listar aquilo. Eu tenho a planta, o projeto, tudo do que eles poderiam fazer. Mas irmãos, eu falo isso com um certo até pesar na minha voz, porque eu não prego só para você, eu prego para mim também. De fato, o que eu e você precisamos fazer é reconhecer diante de Deus aquilo que eu preciso ser transformado. Aquele que ouve, aquele que reconhece, aquele que se coloca diante, aquele que tem discernimento espiritual para entender o que precisa ser mudado em si próprio. Nem toda crise familiar começa com um escândalo, às vezes começa com a negligência. Antes do divórcio, vem o distanciamento. Antes do grito, vem o silêncio. Antes da rebeldia dos filhos, vem a ausência dos pais. Então, para mim, como pai, é muito fácil fazer uma lista de todas as vezes que os meus filhos foram rebeldes comigo. Mas será que eu tenho reconhecido todas as vezes que eu tenho sido ausente para os meus filhos? Distante emocionalmente? Eu li um livro sobre paternidade que me ajuda muito no meu dia a dia com os meus filhos. Um livro chamado Meninos Devem Ser Meninos, sobre pais, o papel do pai na criação do filho homem. E fala ele traz uma estatística de como a maioria dos meninos, eles crescem sem ver no pai, na figura paterna, uma representação saudável das emoções, porque em regra geral, ou o pai é uma pessoa extremamente fria emocionalmente, onde não expressa nenhum tipo de emoção, ou então o pai é uma pessoa controlada pelas emoções, onde ele estoura facilmente, explode e ensina um mau modelo de como gerenciar as suas emoções. Então o filho, ele vai para dois caminhos normalmente, ou para um caminho de rebeldia, ou para um caminho de fraqueza emocional. E isso afeta diretamente a sua identidade. Será que eu, como pai, quando eu começo a ver alguns comportamentos dos meus filhos,
eu vou direto atacar os comportamentos dele? Ou será que eu poderia fazer um reconhecimento para tentar entender o que o Senhor quer fazer na minha vida, que vai me ajudar a ser um pai que lidera melhor a minha casa? O pecado sempre começa no coração, mas nunca fica apenas lá. Por isso, eu preciso olhar e reconhecer ao redor os sinais daquilo que, se continuar crescendo, vai se transformar num problema na minha casa. Quando meu filho está mais conectado com a internet do que comigo, isso é um sinal. Quando o meu cônjuge prefere o silêncio à conversa, isso é um sinal. Quando eu oro menos do que eu reclamo, isso é um alarme. Se eu reclamo mais do que eu oro, isso é um alarme. Portanto, eu preciso entender, o Espírito Santo, ele não é acusador, ele não vem para acusar, mas o Espírito Santo é aquele que convence. E se eu começo a orar e falar, Espírito Santo, aquele que esquadrinha o meu interior, me convença daquilo que eu preciso ser transformado, eu terei do meu lado um aliado. A palavra no Novo Testamento, Paracleto, Espírito Santo, é um auxiliador que vai do seu lado te dando conselhos. Amados, eu e você, nós não temos todas as respostas. Quem aqui sabe que você não tem todas as respostas para a sua casa? Quantos aqui reconhecem que te falta recursos para você cumprir o seu papel? Não pode ser de marido, esposa, pai, filho, mas quantos aqui reconhecem, você não tem em você todos os recursos necessários para você cumprir o seu papel dentro da sua casa? Mas nós temos o Espírito Santo, que é o nosso paracleto, o nosso ajudador, e eu posso pedir o auxílio dele. Espírito Santo, venha me ajudar a reconhecer aquilo que precisa ser transformado. João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Por isso, eu preciso dar essa prioridade na minha casa. Qual mudança pode começar em mim? Faça essa pergunta hoje, para você mesmo. Faça essa pergunta para o Espírito Santo. Qual mudança na minha casa pode começar em mim? Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Olha só como uma pessoa pode começar uma mudança de santificação dentro da sua casa. Levanta sua mão aos céus. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a reconhecer, Jesus. Nos leva para um lugar de quebrantamento. Troca o nosso coração orgulhoso, Pai. Troca o nosso coração acusador. Troca o nosso coração de pedra e nos dá um coração de carne que reconhece, Jesus, eu quero ser transformado, eu quero melhorar, Pai, na minha família, para os meus filhos, para o meu cônjuge, para os meus pais. Pai, em nome de Jesus, me ajuda a fazer melhor o papel que o Senhor me confiou na minha casa. E se essa oração também é sua, diga amém. E o da nossa rocha é orar. Primeiro reconhecer o que precisa ser transformado, depois orar para que a mudança aconteça. Porque também é verdade, irmãos, nós sabemos também que nem todo problema da nossa casa começa em nós, não é verdade? Também não vamos aqui colocar aqui uma roupa da super humildade, não, tudo em mim, não tem autocomiseração também. Porque tem coisa que você não é o culpado, tem coisa que eu tenho certeza que tem coisa que a culpa é da minha esposa. Não é verdade ou não é, Luciano? Não é? Eu tenho certeza que às vezes meu filho que precisava melhorar. E está tudo bem. Isso é verdade, às vezes acontece. Se eu for perguntar para ela, ela tem certeza de muita coisa que o culpado sou eu. Agora o ponto é o seguinte. Eu e você, a gente não tem o poder de mudar a outra pessoa, mas nós temos acesso a quem tem o poder de mudar a outra pessoa. E a oração pode ser um aliado tremendo no meu relacionamento familiar, deve ser um aliado tremendo. Eu aprendi isso no começo do casamento, né?
eu vou falar aqui, né? Os meus conselheiros do meu pré-matrimonial foram o Marlon e a Lili. Olha como Deus faz, né? Trouxe tudo aqui. E eu me lembro claramente de um encontro lá sobre conflitos, e eles nos ensinando, e o Marlon falando assim pra mim, ele me chama de Titi. Ele falou: Titi, vai ter hora que não tem jeito, que você tem certeza que você tá certo e que ela tá errada, e você não vai conseguir convencer ela. Quando isso acontecer, vai orar. E ele me ensinou isso. E eu me lembro no começo do casamento. Estava numa situação, irmão, eu tinha certeza que eu estava certo. 100%, eu não tinha chance de eu estar errado. E a minha esposa ali, batendo o pé e tudo mais. E veio, hoje é Star Wars Day, eu preciso fazer uma alusão a Star Wars. Assim como Yoda veio para Luke, enquanto ele estava naquela X-Wing, falando, Luke, use the Force. Obi-Wan Kenobi falando para ele, eu me vi o Marlon com a roupa do Obi-Wan Kenobi aqui do meu lado, falando, use a força, jovem Padawan. E eu falei, quer saber, eu não vou mais discutir com a esposa, eu vou ir orar. E eu fui orar. Cara, e eu fui pro meu quarto, liguei um louvor, fiquei lá orando, falei, Espírito Santo, tu sabes. Cara, eu saí de lá. Ok, eu estava bem, meu coração já tinha melhorado, eu estava pronto até, o Espírito Santo já tinha me tratado tanto que eu estava até pronto para pedir perdão por aquilo que eu não sabia que eu precisava pedir perdão. Já estava pronto. Mas eu cheguei e falava com a minha esposa, e minha esposa falou, amor, vamos conversar? Ela falou, não, deixa eu começar primeiro. E eu estava errada. Quantos sabem que essa é uma obra que só o Espírito Santo pode fazer? Então, amados, eu e você precisamos entender que na nossa vida familiar, todos nós enfrentaremos situações muito duras. O parente difícil, o filho rebelde, o cônjuge endurecido, o irmão que se afastou da fé. Mas para tudo isso nós temos acesso ao autor e o consumador da nossa fé, o nosso Senhor. Ele pode operar. Vá para o lugar de oração, ore, busque a Deus. Amados, não podemos subestimar o poder da oração. Ore com fé, ore com constância. Ore como quem sabe que Jesus ainda transforma corações. Ore com a certeza de que Jesus ainda opera milagres. Ore com a fé de que o Senhor tem a resposta para o seu caso. Ore como alguém que sabe que o Senhor, Ele se atenta para a sua situação. Assim como Ele ouvia o clamor do povo, ainda como escravo no Egito, Ele ouvia. Os ouvidos do Senhor estão atentos para a voz do povo de Deus ainda nos dias de hoje. E se você se humilhar e orar e clamar, Ele ouvirá dos céus, Ele sarará a sua terra, Ele vai responder a sua oração, em nome de Jesus. Levanta sua mão comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar que a nossa casa será um memorial de orações respondidas. Pai, em nome de Jesus, nós veremos testemunhos sobre testemunhos. Aquele mural de pedidos de oração também será um mural de testemunhos contados das orações respondidas na sua casa, em nome de Jesus, amém? Então ore. Vamos para o C da nossa rocha. Cavar. Um homem, é como um homem que ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Isso fala, o cavar para posicionar os alicerces, fala de eu posicionar a minha família da maneira correta, na ordem divina. Jesus está falando que o homem sábio, ele cavou e posicionou os alicerces nos lugares certos. E amados, se a família, ela é uma instituição espiritual, ela tem um autor, que é o Senhor Deus. E se ela tem um autor, ela tem um manual de instruções, que é a palavra de Deus. E se tem um manual de instruções, é porque existe a forma certa. E a forma certa de fazer família é a forma que a Bíblia diz. Portanto, como foi a criação da primeira família? A criação da primeira família nos dá os sinais de como deve ser a priorização dos relacionamentos dentro da minha casa. Primeiro, então, Deus cria o homem, Deus cria o ser humano
Primeiro para se relacionar com Ele. Então Adão é criado para se relacionar com Deus. Depois Deus cria a esposa, Deus cria o casamento. E por terceiro, Deus ordena os filhos. Então a ordem dos relacionamentos, por prioridade, é a seguinte: relacionamento com Deus, relacionamento entre os cônjuges e depois o relacionamento com filhos. A questão é que muitas vezes, muitos casais, apaixonados pelos seus filhos, com o coração transbordantes da alegria, quantos sabem que os filhos são bênçãos do Senhor? Deus deu para o casal uma bênção ou várias bênçãos que são os filhos. Porém, a bênção não pode tomar uma ordem de prioridade acima daquele que deu a bênção, que é o Senhor. E nem da forma com que ele fez a bênção, que é o casamento, que é o casal. Portanto, Deus em primeiro lugar, depois o cônjuge, depois os filhos, depois todo o restante. Os filhos são bênção, amados, mas eles não são alicerce. Muitas famílias, elas entram em crise, porque um dos cônjuges, ou ambos os cônjuges, começam a colocar os filhos acima do casamento. Então eu quero falar às mães. Mães, priorize seu casamento. Você não está fazendo o melhor para os seus filhos quando você coloca eles em primeiro lugar na sua vida. Uma mãe não está fazendo o melhor para as crianças quando ela deixa a desejar no seu papel de esposa em função dos filhos. Se você ama os seus filhos, cumpra primeiro um bom papel como esposa. Deixa eu falar para os maridos agora. Maridos, priorize seu casamento. Se você quer ser um bom pai, se você quer amar os seus filhos, coloque o seu casamento como prioridade. Você não está fazendo o melhor para os seus filhos quando coloca outra prioridade acima da sua esposa. Um lar alinhado nas suas prioridades transmite o padrão bíblico. E tudo aquilo que eu vivo dentro do padrão bíblico, eu vivo como uma casa firmada na rocha. Um casamento forte é o melhor ambiente para criar filhos saudáveis. Então, como pai, eu devo me perguntar: como é o relacionamento conjugal que os meus filhos estão vendo? Eles estão tendo o privilégio de ver um casamento bíblico? Eles têm visto um privilégio eles têm tido o privilégio de ver um marido que ama a esposa, uma esposa que afirma o marido. John Piper fala a seguinte frase: o melhor presente que um pai pode dar aos seus filhos é amar bem a mãe deles. Por isso nada, absolutamente nada deve ocupar o lugar do seu cônjuge, nem a carreira, nem os estudos, nem o ministério, nem os amigos, nem os pais, nem os sogros. Amém? Então, se alguém ou algo está tomando o lugar, o tempo, a energia, o afeto em relação ao seu cônjuge, isso precisa ser realinhado hoje. Porque, amados, é fácil para uma mãe deixar o seu posto de esposa para ocupar só o posto de mãe. É fácil para um pai deixar o posto de esposo para ocupar o posto de provedor no trabalho, de amigo no futebol, de tantas outras coisas. Cavar dói. Cavar não é fácil. Você já cavou para construir alicerce? Eu vou te falar uma breve experiência que eu tive como pedreiro. Quando eu tinha 11 ou 12 anos de idade, a gente morava numa casa que meu pai decidiu que a gente precisava construir um muro. E ele decidiu que quem ia construir o muro era ele e que o servente pedreiro dele ia ser eu. E aí a gente tinha que cavar, né? O muro tem umas partes que você precisa cavar para pôr cimento mais para dentro, sei lá. Não me prolonguei nessa minha carreira, então não sei dar os detalhes. Só sei que meu pai me botou para eu cavar, irmão. E assim, eu tinha uma pá, tinha uma enxada, eu tinha só que cavar. Parece uma tarefa fácil, não é? Você já tentou cavar assim, tipo, sei lá,
1 metro para dentro da terra, não é um negócio tão fácil. Pelo menos não para uma criança de 12 anos de idade. Irmãos, eu suava, eu cansava, eu cavava, e eu nunca chegava lá. Cavar é difícil, cavar dá trabalho, caleja as mãos. Mas amados, famílias firmadas na rocha que reposicionam suas prioridades. Muitas vezes, para reestabelecer essas prioridades, vai exigir esforço. Exige esforço para recolocar a vida sexual de um casal em dia. Exige esforço. Exige esforço para retomar um lugar de demonstração de afeto entre os cônjuges. Exige esforço. Exige esforço readaptar a agenda, abrir mão de oportunidades profissionais, de eu abrir mão daquilo que eu gosto para passar tempo. Eu me lembro de um dia que o Espírito Santo me constrangeu, que eu só assistia as coisas que eram do meu interesse. E aí, sabe qual que foi uma tarefa espiritual que o Espírito Santo me deu? Eu ia assistir um seriado de drama com a minha esposa. Sabe esse seriado bem de menininha? E eu fui assistir com a minha esposa. E sabe o que eu gostei depois? This Is Us. Me pegou. Mas dá trabalho. Para mim, no início, era extremamente difícil eu colocar espaço na minha agenda para eu ir assistir aquele seriado de menininha. Eu me sentia... Mas eu entendia que isso era cavar no meu relacionamento com a minha esposa. Erga sua mão comigo e diga assim: Senhor Jesus, me conduza a reposicionar as prioridades, os papéis na minha casa. Eu vou cavar o que for preciso para cumprir meu papel dentro da minha família, no nome de Jesus. Amém. Vamos para o H da nossa rocha. Honrar. Honre a posição que Deus deu para cada membro da família. Honre cada pessoa, honre o filho, honre a esposa. Construir sobre a rocha não é apenas sobre ouvir, é sobre obedecer. Portanto, eu preciso praticar. Honrar é uma maneira de eu construir alicerces firmes. Veja, a palavra de Deus nos ensina várias coisas. Ela ensina que o marido deve liderar com amor e responsabilidade. Efésios 5:25, como Cristo amou a igreja. Ele fala: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. A Bíblia também fala que a esposa deve honrar essa liderança com sabedoria. Efésios 5:22, mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. A Bíblia nos ensina que os filhos devem obedecer aos pais. Efésios 6:1, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. A Bíblia nos ensina que os pais devem corrigir com graça, sem provocar a ira dos filhos. Efésios 6:4, pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. E a Bíblia fala que todos os membros devem servir uns aos outros como quem serve ao próprio Senhor Jesus. Colossenses 3:23, tudo que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Amados, a nossa casa deve ser um ambiente de honra, e que honra o papel que cada membro tem na família, porque esse é o padrão bíblico. O pai honrou o filho publicamente: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O filho honrou o pai: esse é o meu alimento, fazer a vontade do meu pai. O filho honrou o Espírito, quando em Lucas 24 ele deu testemunho do derramamento do Espírito que viria. O Espírito honrou o filho, quando em Atos 2 ele cumpriu a promessa que o filho havia feito. No núcleo familiar celestial existe um ambiente de honra entre a Trindade. Dentro da minha casa eu devo honrar o padrão bíblico que o Senhor estabeleceu. Deus estabeleceu papéis na família. A palavra de Deus estabeleceu papéis na família, e nós devemos honrar esses papéis. Por quê? Porque o padrão bíblico aponta para um Criador. Este é o princípio desde o Antigo Testamento.
Quando Deus escolheu separar um povo para chamar de povo de Deus, você lê lá em Êxodo, em Deuteronômio, em Levítico, o Senhor vai estabelecendo vários critérios, a maneira como eles deveriam se vestir, o que eles deveriam ou não deveriam comer, o que eles deveriam fazer, o que eles podiam tocar, o que eles não podiam tocar. Deus foi estabelecendo vários padrões. Por quê? Porque eles seriam um povo de Deus, cercado de nações corrompidas, e a forma deles, eles seguirem o padrão de Deus, os diferenciaria dos outros povos. E as pessoas olhariam e falariam: por que aquela pessoa faz isso, ou deixa de fazer isso? Por que aquele povo lá não come esse tipo de carne, ou guarda esse tipo de dia da semana? Porque eles são o povo de Deus, e o Deus deles se revelava através do seu padrão. E agora no Novo Testamento, quem é o povo de Deus? Nós somos o povo de Deus. A sua casa é o povo de Deus. A sua família é o povo de Deus. E quando você tem claro que dentro da família do povo de Deus existem papéis, e eu me esforço para biblicamente cumprir o papel que Deus me deu. Por que eu faço isso? Porque existe um Deus, existe a palavra de Deus. Ele me deu um padrão e eu sigo. Portanto, cumprir e honrar os papéis bíblicos da família é apontar para Deus. Deus criou a família e a criação declara a glória de Deus. Por isso, eu e você devemos honrar cada papel dentro da nossa casa. Levante sua mão aos céus mais uma vez e diga: Senhor Jesus, me ensina a honrar os papéis que existem na nossa casa. Que cada membro possa olhar e auxiliar no papel do outro, para que nós possamos expressar a sua glória na nossa casa, no nome de Jesus. E por fim, o A da nossa rocha: agir. Agir. Amados, aquele que teve a sua casa, que permaneceu, só o fez, só permaneceu, a casa só ficou de pé, porque ele fez algo. O que faz permanecer uma casa, o que faz uma família ficar de pé, é porque ali há cristãos que estão dispostos a agir de acordo com a palavra, a cumprir o mandamento, a seguir a ordenança. A obediência não é um sentimento, é uma decisão. Eu não sinto que eu devo obedecer, eu não me acordo falando: puxa, que vontade de obedecer hoje. Alguém aqui tem um filho que acorda falando assim: mamãe, eu acordei com muita vontade de obedecer hoje. Se você tem esse filho, deixa eu adotar o seu filho. Brincadeira, estou muito feliz com meus filhos, são maravilhosos. O fato é que a obediência é uma decisão que precisa ser renovada a cada momento em que eu sou confrontado. Eu decido novamente obedecer. É fruto de uma aliança. E portanto, eu decido andar debaixo da sabedoria de Provérbios, que nos ensina no capítulo 24, versículos 3 e 4. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento ela se firma. Pelo conhecimento os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Amados, talvez alguém na sua casa esteja enviando sinais de que algo não vai bem. Um cônjuge que se sente trocado pelo trabalho, um filho que se cala, que está implorando por atenção, alguém que se sente sozinho dentro da própria família, queixas que talvez são sinais, alarmes. Eu preciso o quê? Tomar uma decisão de agir, de pedir perdão, de reorganizar minha rotina, de dizer não para aquilo que está me roubando da casa, de priorizar aquilo que Deus mandou proteger. Amados, eu e você precisamos, ao sermos confrontados pela palavra de Deus, não apenas sermos ouvintes da palavra, mas sermos praticantes da palavra. Não basta eu achar que é uma frase muito linda, eu descobri que eu tenho acesso àquele que pode transformar vidas. O que vai fazer a diferença, o que eu vou fazer o que eu vou fazer com isso a partir de agora? Eu vou chegar para minha casa e vou trocar o lugar de reclamação pelo lugar de oração. Se tem alguém desempregado na casa,
Vamos seguir o testemunho aqui dos nossos irmãos na hora das ofertas. Olha que diferença que faz uma esposa que ora, ao invés de uma esposa que reclama. Talvez se a Lili tivesse ficado gastando o tempo dela reclamando do desemprego na casa, ela nunca teria ouvido a orientação do Espírito Santo. Mas quando eu ajo, quando eu tomo passos práticos, amados, talvez tem gente aqui que você já é crente velho, que você poderia escrever um livro sobre esse tema que eu estou falando, mas hoje talvez o Espírito Santo está te despertando. Há uma graça de Deus nesse ambiente, há uma unção do Senhor que nos leva a não sermos mais apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Jesus morreu na cruz e ressuscitou para que eu e você possamos não apenas agora conhecer de ouvir falar, mas conhecer de ver de perto, de viver, de experimentar. E amados, o Senhor muitas vezes vai nos permitir vivermos tempestades nas nossas casas, para que a gente tenha a oportunidade de agirmos de acordo com a palavra de Deus e sermos aprovados e termos um testemunho para contar. Que essa manhã eu e você possamos decidir que a gente vai andar em direção àquilo que Ele tem para as nossas vidas. Que a gente não vai ficar apático, que a gente não vai ficar aquém, mas que impulsionados pela graça que há no Senhor Jesus, nós vamos tomar uma ação. E sabe, a maior ação que você pode fazer pela sua família, a melhor atitude que você pode fazer para ver restauração na sua casa, para garantir um futuro para os seus filhos, para ter esperança da transformação dos seus pais. O maior investimento que você pode fazer no seu casamento é entregar a sua vida para Jesus, é colocar o Senhor Jesus ao centro, é declarar que Ele é o seu Senhor, que Ele é o seu Salvador. Portanto, se você está aqui essa manhã e você ainda não tomou uma decisão escolhendo Jesus para sentar ao trono da sua vida, para ser a maior prioridade do seu coração, se você ainda não tomou uma decisão real e viva por Jesus, essa manhã a coisa mais sábia que você pode fazer é declarar: Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida. Quem sabe em algum momento da sua caminhada você se afastou de Deus. Talvez você já andou com Jesus, mas alguma coisa aconteceu e você foi para longe. Essa manhã você tem a oportunidade de falar: Jesus, eu não quero mais ficar distante. Eu quero vir de volta para a casa do Senhor. Eu quero viver os sonhos de Deus. Eu quero estar com Jesus novamente. Fica de pé todos que estão aqui nesse ambiente, por favor. Nós vamos orar juntos.